Boa noite a todos. Agradecemos a casa pelo convite e pela confiança e rogamos a Jesus, nosso mestre, modelo e guia, que ilumine a todos nós nesta noite. Todos que conhecemos o Novo Testamento e também o Evangelho segundo o Espiritismo e a segunda parte do livro A Gênese, nos deparamos com várias narrativas em que ocorrem fenômenos mediúnicos ou fenômenos anímicos, no sentido de que a própria alma da pessoa, no caso Cristo, realizou determinadas ocorrências, determinados acontecimentos, como, por exemplo, na pescaria, em que alguns discípulos já haviam lançado várias vezes a rede de pesca ao mar sem obter qualquer êxito. E Jesus orienta que lançasse a rede em determinada direção. Os discípulos relutam, mas eles obedecem à orientação e lançam a rede naquela direção, e dali vem uma grande quantidade de peixe. Uma possível interpretação é que Jesus, fazendo uso de uma clarividência, de uma capacidade de enxergar para além da matéria, de uma capacidade de enxergar com sua faculdade de espírito, percebeu que naquele ponto haviam peixes. Há outras cenas também, outras descrições, como a que se encontra o Cristo com os discípulos no monte para orar, e de repente aparece ali Moisés e Elias, sendo que Moisés já havia morrido há pelo menos uns 1000 anos ou até 1500 anos atrás, e Elias também já havia morrido há muito tempo atrás. No entanto, aquelas duas figuras que surgem pareciam tão reais, tão materiais, que os discípulos, segundo consta no Novo Testamento, os discípulos perguntam: mestre, se referindo a Jesus, queres que armes 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias? Tamanha era a realidade daquelas aparições espirituais que os discípulos confundiram como sendo pessoas encarnadas, e não eram. Então a Bíblia está cheia de fatos e relatos dessa natureza. E em razão da mediunidade, que nós possuímos essas obras maravilhosas deixadas por Kardec, publicadas por Allan Kardec, e várias outras trazidas ao mundo por vários médiuns. Chico Xavier é um dos mais conhecidos, Divaldo também, aqui no Brasil. Mundo afora, vários outros nomes relevantes na história do Espiritismo. Mas a mediunidade não é algo novo. Antes mesmo desses eventos do Cristo, a história já registra em diversas civilizações, mesmo as civilizações tribais, em que se recebia orientação por meio dos xamãs e outras lideranças religiosas, orientações para cura, ervas medicinais, para plantações, enfim. E em outras civilizações mais antigas, que as nossas ocidentais, como por exemplo na Índia, os Vedas, já se comunicavam com os ancestrais. Nós vamos encontrar mesmo no Egito e na Grécia os chamados oráculos, onde haviam as pitonisas, uma das mais conhecidas, a pitonisa de Delfos, em que as pessoas para lá se dirigiam para receber orientações, instruções, talvez revelações sobre o futuro. Em Roma, também havia as figuras das sibilas, que também eram profetisas, que prediziam o futuro.
Na França, também há uma figura muito conhecida na história e muito honrada naquele país, chamada Joana d'Arc, que foi uma guerreira e dizia ela que só fazia aquilo que as vozes lhe orientavam. E ela definia estratégias, dizia quando atacar, onde se defender, enfim. E por conta disso, ela foi perseguida pela igreja e houve um processo. Enfim, terminou condenada por heresia e foi queimada, né? Enfim, um fim trágico, em razão dessa faculdade, dessa capacidade de perceber os espíritos, seja pela audição, pela visão, pela intuição, ou de outras formas. Outros nomes na história moderna e muito importantes para o espiritismo também deixaram obras que até hoje são lidas e estudadas. Emanuel Swedenborg, um médium sueco, que escreveu obras que, em certa medida, se assemelhava bastante com o espiritismo e é considerado um precursor, porque já falava de que a vida continua do lado de lá com semelhanças com a nossa, no sentido de que a alma progride, de que a gente reencontra aqueles que ama, enfim, várias informações dessa natureza. Mas o que realmente chamou a atenção no mundo ocorreu nos Estados Unidos, em 1848, chamado os fenômenos de Hydesville. Então, quem começa a estudar o espiritismo, quem faz o estudo sistemático, é uma das primeiras lições que a gente vê é referente a esses fenômenos que chamaram a atenção na América do Norte. Mas antes deles, vários outros já haviam ocorrido e vários outros nomes relevantes haviam pesquisado e principalmente as pessoas ligadas ao mesmerismo, à magnetização, alguns nomes que não são muito mencionados nos livros, como o Dr. Larkin, em 1838, já colocava em transe hipnótico uma certa moça, Jane, se não me falha a memória, e por intermédio dela conversou com mais de 270 espíritos, e que ele confirmou onde esses espíritos moravam, o que faziam, e por ele ser médico, também a utilizava em processos para diagnóstico, para ajudar nos tratamentos de pacientes. Porém, houve toda uma perseguição no meio religioso da época, ele foi obrigado a dizer que era tudo mentira para conseguir escapar de processos, enfim, da época, né? Mas a moça que o ajudava ficou detida, presa e etc., por conta dessas capacidades que ela tinha. Além deles, tiveram outros grandes nomes. Mas voltando para Hydesville, então, aquelas jovens que permitiam que os fenômenos de tipologia, de pancada ocorressem, e que na casa onde morava acontecia essas perturbações de pancadas, de sons que incomodavam profundamente, que eles achavam que era brincadeira, e depois o pai e a mãe, né, achavam que era alguém que estava brincando com a família do lado de fora, jogando pedra, algo assim, mas depois de várias vigílias e várias investigações, identificaram que não eram. E alguém teve a ideia de iniciar um diálogo propondo: uma pancada significa sim, duas pancadas significam não. E dali iniciou-se uma conversa e se descobriu, e também depois se propôs que uma pancada significaria a letra A, enfim, o alfabeto conforme a quantidade de pancadas, formou-se nomes e frases, e dali se descobriu que havia o causador das pancadas era um espírito de alguém que havia sido assassinado, um caixeiro viajante, que havia sido assassinado naquela casa por antigos moradores e que teria sido enterrado em algum lugar na parte de baixo. Muito bem. A partir daí, chamou a atenção de muitas pessoas da sociedade americana, principalmente juízes da Suprema
da Suprema Corte de um dos estados, professores, teólogos, pessoas de alta credibilidade na sociedade começaram a investigar, queriam ver se era fraude, queriam desmistificar, não acreditavam, montou-se comissões, investigações, as meninas foram submetidas a situações vexatórias, e a conclusão é que muitos desses que começaram a investigar, céticos, descrentes, passaram a se convencer da realidade, da veracidade dos fenômenos e passaram a ser divulgadores. E dali surgiu o chamado espiritualismo moderno. É assim que a história registra essa fase desse movimento. E esse espiritualismo moderno se expandiu na Europa, principalmente na Inglaterra, pela semelhança da língua, tiveram acesso mais fácil, e depois se expandiu para o restante da Europa, principalmente a França, e ali então ocorreu as chamadas mesas girantes, que eram festas sociais em que as pessoas se reuniam e dali consultavam os espíritos sobre banalidades e coisas tolas, e a mesa respondia com pancadas, se mexiam, né? As pessoas se sentavam em torno, davam as mãos, etc. E uma pessoa de credibilidade também, um professor, pesquisador, chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail, inicialmente foi cético em relação a isso aí, dizia que só acreditaria que as mesas responderiam de forma inteligente se alguém demonstrasse que elas tinham neurônios para pensar e nervos para se mexer, ou que talvez fosse explicado por fenômenos do magnetismo. No entanto, ele começou a estudar, aceitou um segundo convite que lhe fora feito e, a partir dessas pesquisas, ele identificou que ali haviam respostas inteligentes e havia um conhecimento muito sério que poderia ser extraído. Depois se percebeu que pancadas não seria a melhor forma de se comunicar, mas por meio de um lápis colocado numa prancheta, que as pessoas seguravam na borda e o lápis escrevia. Mas percebeu-se que esse meio era incômodo, e aí passou-se a colocar, a pedido dos próprios espíritos, o lápis na mão de um dos médiuns. E a comunicação fluiu. Então, essa era a maneira que Kardec achou mais interessante. Ficava o registro histórico, mais do que psicofonia e outras formas. Porque ali ficava o registro por escrito e ele poderia aproveitar isso em suas publicações, etc. Eis a mediunidade, então, sendo estudada cientificamente. Não que Kardec tenha sido o primeiro, porque vários outros nomes publicaram. São obras que não são conhecidas muito no Brasil, são principalmente de americanos e alguns franceses que, antes de Kardec, já conversaram com os espíritos, sistematizaram, professores de química, teólogo, juízes, enfim, diversas pessoas fizeram suas investigações e publicaram obras interessantes. No entanto, em alguns pontos não bate, né? Não bate com alguns pontos que Kardec registrou nas obras que publicou, mas são muito relevantes do ponto de vista histórico. Adim Balou, Roberto Errara, Juiz Edmundes, e tem vários outros nomes. Décadas antes de Kardec. Mas Kardec produziu algo excepcional, no sentido de ter uma lógica, uma racionalidade, uma consistência. E dificilmente, aliás, na nossa opinião, não existe obra que contemple com maior robustez e profundidade os conhecimentos sobre a mediunidade do que o Livro dos Médiuns, que ele publicou em 1862, se não me engano, ou 61. Agora me falhou a memória. A primeira obra foi em 1857, foi o Livro dos Espíritos. Depois a segunda edição, em 1860, e que, se não me engano, ele lançou a primeira versão do Livro dos Médiuns, ainda com outro título, né, de Instruções Práticas. E aí é onde ele dá toda a orientação sobre como se dá essa comunicação, quais perguntas se pode fazer, os riscos, quais são os tipos de médiuns que existem, das evocações, das
reuniões em sociedade, como identificar os espíritos, enfim, uma série de instruções a partir do que ele observou e a partir do que os próprios espíritos foram revelando, foram passando para ele de informação. E o item que mais nos interessa nesse momento é o item 159 do Livro dos Médiuns, em que Kardec anota a seguinte frase: todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns condimentos. Pode-se, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médios. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes, de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então, nesse parágrafo, ele sintetiza muito conhecimento que daria um seminário, né? Mas vamos lá. Então, Kardec tem a ideia de que todos somos médios. Em outro ponto, até ele vai reforçar isso aí, quando ele vai falar dos médios sensitivos, dos médios que têm inspiração, e que ele vai dizer que, lá no item 182, que todos nós recebemos a inspiração dos nossos espíritos protetores, que buscam nos auxiliar no dia a dia e que influenciam mais em nossa vida do que imaginamos, juntamente com outros espíritos. E que, nesse sentido, pode-se dizer que todos são médiuns, porque todos captamos essas influências, captamos esses pensamentos, podemos até não segui-los, podemos recusar as ideias que nos são apresentadas na cabeça, mas recebemos. Então, nesse sentido, no sentido lato, todos somos médiuns, porque todos temos a faculdade de captar o pensamento dos espíritos, às vezes dos encarnados até, né? Ou quantas vezes a gente está em casa, se lembra de alguém, de repente o telefone toca, é a pessoa que ligou para a gente. Então parece que quando alguém pensou, a gente também pensou na pessoa. Ou às vezes a gente tinha uma amiga que às vezes eu visitava e ela dizia: olha, antes de você chegar aqui, nessa época não tinha celular, na minha juventude, né? Não havia nem como avisar com antecedência. Então, às vezes ela havia comentado com alguém que pensou em mim e de repente eu chegava. Era curioso isso. E quantas vezes a gente não conclui uma frase de alguém ou a gente parece que lê o pensamento de alguém? Então, essa faculdade, que aliás já foi estudada por vários outros segmentos do conhecimento humano, como o pessoal da metapsíquica, depois denominado parapsicologia, com as investigações do Dr. Heine, nos Estados Unidos, com várias obras publicadas. Então, há investigações a esse respeito, porém ainda academicamente questionáveis, mas já com uma robusta materialização de evidências, inclusive com estudo de matemática de probabilidade, de que o ser humano sim tem uma capacidade, alguns mais, outros menos, mas temos uma capacidade de captar pensamentos. E essa é a essência da aptidão mediúnica. Embora varie ao infinito os dons, alguns com capacidade de curar, outros com capacidade para pintura, para certas expressões, emprestando o corpo para que os espíritos ali manuseiem para fins artísticos, outros fornecendo a energia, o ectoplasma, para que ocorram essas manifestações físicas, inclusive com materializações, e vários foram estudados, inclusive por homens ilustres na história da humanidade, por ganhadores de prêmio Nobel. Deixa eu pescar os nomes aqui. Como, por exemplo, William Crookes, que descobriu a ampola de Crookes, um nome muito famoso. Ele estudou
Florence Cook, que era uma médium extraordinária, na época chegou a fazer várias fotos do espírito materializado, Kate King, espírito muito belo, polido, educado. Alexander Akizakov, um dos conselheiros do czar russo, pessoa de alta credibilidade também na sociedade de sua época, publicou várias obras com várias investigações em que ele observava, fazia os controles rigorosos para que não houvesse fraude. César Lombroso, pai da criminologia moderna, também fez investigações, ele que era cético, mas naquela reunião em que se materializou a mãe dele, que conversou com ele no idioma em que eles conversavam quando ele era criança. Então ali ele se rendeu, não houve mais como ele ter dúvida da continuidade da vida e da veracidade daquele fenômeno. E tem vários outros pesquisadores também que foram profundamente tocados quando sua mãe apareceu, né? O Ernesto Bozano também, uma figura extraordinária, faleceu em 1940 alguma coisa, mas que usou várias décadas de sua vida pesquisando e sistematizando obras preciosíssimas sobre mediunidade. E ele é bastante esquecido no meio espírita atualmente, mas eu nem sei quantas obras ele tem, talvez umas 40 monografias preciosíssimas, valiosas, assim, de sistematização de muitos relatos sobre essas questões relacionadas à mediunidade. Uma delas, uma das mais extraordinárias, tem várias, mas a da xenoglossia é fantástica, em que ele relata comunicações em que os médiuns que não dominavam outra língua, o espírito se comunicou ou escrevendo ou falando um idioma que o médium não fazia a menor ideia. Em egípcio, em grego, em outros idiomas, e em alguns dos casos em que o interlocutor dominava esse idioma e conversava com o interlocutor, e todos ficavam extasiados com aquilo, né? E depois até o próprio médium. Como aquilo poderia acontecer? Então, a probabilidade de que tenha sido criação da cabeça do médium é baixíssima. Charles Richer, Gustave Delay, Albert de Rochat, diretor do Instituto Politécnico de Paris, também fez várias investigações. Então, assim, vários nomes ilustres, então, atestaram historicamente. É bem verdade que hoje a gente não tem, né, muito dessas ocorrências sendo registradas. Também os tempos são outros, a organização do movimento espírita também não estimula muito isso. Enfim, há argumentos favoráveis, há argumentos contras, mas possivelmente se tivéssemos mais um espírito investigativo, talvez tivéssemos possibilidade de documentar, né, com o acervo de equipamentos que existem hoje, de forma contundente esses fenômenos. No entanto, para o médium há um certo perigo, né? Os relatos históricos é que as médiuns que se disponibilizavam a esses trabalhos, dependendo do público e da plateia, elas poderiam ficar até adoecidas depois, porque esse fluido que ela doava, o ectoplasma, se assimilava com outros fluidos da própria plateia e, dependendo dos sentimentos hostis, de aversão, ou de pessoas que fumavam, bebiam, iam para a sessão, então aquilo ali podia retornar para ela, ela passava 2, 3 meses adoentada sem conseguir retornar às atividades. Então haviam riscos reais para isso aí. Sem contar as atitudes hostis de bruscamente tentar abraçar o espírito materializado e ali a forma se dissipar e retornar a energia bruscamente para a médium, causando um impacto terrível nela, e que os mentores precisariam ter todo o cuidado para não adoecê-la. Muito bem, voltando aqui para não perder o fio da meada, que a gente tem pouquíssimo tempo. A mediunidade é uma faculdade extraordinária, então, que permitiu a produção de todas essas obras fantásticas. E muito mais do que isso, todos os dias, em diversas casas espíritas,
no Brasil e fora do Brasil, em menor quantidade, mas também existente. Pessoas se reúnem em grupos pequenos e praticam reuniões tais como as de desobsessão, voltadas ao atendimento de espíritos que não têm clareza da situação em que se encontram e que, a partir de um diálogo fraterno, mais psicológico e dentro da proposta do Cristo de amor, de caridade, faz aquele atendimento explicando, esclarecendo. E a primeira caridade é o próprio processo de mediunização, de transmediúnico, em que quando o espírito se liga ao médium, ele recebe toda a carga fluídica de equilíbrio de paz em que o médium se encontre, da mesma forma que o médium recebe as vibrações densas, pesadas do espírito e se sente mal. Mas aquilo é amenizado e atenuado pelos trabalhadores espirituais do bem que lhe prestam assistência. Além desse tipo de atividade, várias outras são realizadas por ocasião do passe, pelas psicografias voltadas para o consolo de muitas mães, né? Muitas casas espíritas, grupos têm médiuns voltados a receber psicografia de entes queridos. Existem casas que fazem isso no Brasil, voltadas ao público, para os trabalhadores, ou para o público em geral. Há também a psicografia sendo usada para fins de investigação filosófico, moral, ao estilo de Allan Kardec, que investigava, que indagava dos espíritos sobre as diversas questões que surgem em nossa época. Há um livro nesse sentido, bem interessante, Diálogos Espíritas, do Vinícius Lara. Ele é o médium, Yvon é o espírito, e juntamente com o médium, mais outros dois colaboradores, Salomão e Schubert, alguma coisa que eu esqueci, o outro sobrenome, e eles indagam, o espírito topou responder as questões, e dali surgiu uma obra também interessantíssima sobre questões atualizadas. Os três têm formação acadêmica, mestrado, doutorado, uma obra bem interessante, nesse estilo, no estilo do que Allan Kardec fazia, né? Em que ele conversava com os espíritos com a finalidade de indagar sobre as questões da época. E nesse sentido, Kardec produziu conhecimento de ponta para a época dele. É claro que hoje a gente tem de ler as obras considerando aí os 160, 170 anos que passaram e avaliar que muita coisa mudou na ciência, e prestar atenção nisso ao fazer as leituras, principalmente em obras como em A Gênese, enfim. Pesquisas continuam sendo feitas relacionando a mediunidade com características orgânicas, porque Kardec já dizia isso, os espíritos já informaram para ele que a mediunidade não tem a ver com a moral, não é porque você é mais evoluído ou menos evoluído. Mediunidade é como a inteligência, só é inteligente quem é bom? Não, os maus e os bons podem ser inteligentes ou não. Uma visão perfeita depende se você é moralmente bom? Não, a mediunidade é a mesma coisa, é orgânica, genética, se transmite por características que a gente ainda não entende exatamente, mas o pesquisador Alexandre Murilo Almeida, na USP, publicou em fevereiro desse ano uma pesquisa interessante, em que ele relaciona a genética, alguns genes, como possivelmente relacionados com a mediunidade. Então é a ciência tentando compreender isso aí. Gostei bastante da frase, aliás, gostei bastante da leitura do termo inicial, da leitura do trecho do livro do Evangelho, feita no início da reunião, em que se falava: dai de graça o que de graça recebeis. Porque essa é uma tese que Allan Kardec abraçou, que foi inspirada em Jesus, né? No sentido de que Jesus fazia todas as suas curas, todos os auxílios que prestava e não cobrava por isso. Allan Kardec também visualizou
que a mediunidade deveria ser exercida sem remuneração. Embora a gente tenha respeito por outras crenças, outras tradições religiosas, o espiritualismo moderno em países anglo-saxões, eles têm essa cultura de cobrar, né? E tudo bem, respeitamos, mas nós entendemos que há um problema grave quando se cobra, que é a questão de oferecer o resultado. Porque quando eu contrato um arquiteto para desenhar um projeto de uma casa, eu quero que ele faça um projeto direitinho, e se tiver erro eu vou voltar para ele e vou cobrar. É da mesma coisa, da mesma forma um engenheiro, um pedreiro, quando eu contrato, quero que ele ergue uma parede, que ela fique sólida ali. Mas o fenômeno mediúnico não tem como você garantir isso. Nem exigir, nem garantir que a pessoa vai receber comunicação de X, Y. Então, historicamente, sempre que se cobrou, muitas vezes se caiu em fraude, e isso ficou muito ruim para a imagem do espiritismo em vários locais do mundo, em que pessoas que tinham faculdades, que no início tudo indica que eram autênticas, verdadeiras e reais, a pessoa começa a cobrar, começa a receber benefício por isso, os espíritos se afastam, o fenômeno deixa de acontecer, a pessoa continua recebendo dinheiro para produzir esse fenômeno, o fenômeno não acontece, ela frauda, ela simula, ela engana, e isso teria vários exemplos históricos para mencionar sobre esse tipo de ocorrência. Então, muito sabe a orientação de Kardec, tanto do ponto de vista moral, no sentido caritativo, né, de que fica muito mais belo você exercer a sua aptidão mediúnica sem remuneração. E o outro aspecto é esse problema da fraude, etc. Muito bem. Então, a mediunidade nos moldes espíritas é um convite de trabalho, mas que ninguém é obrigado a trabalhar numa casa espírita, numa mesa espírita de reunião de desobsessão só porque tem a faculdade mediúnica. De maneira nenhuma, ninguém precisa, até porque no mundo inteiro, nós espíritas somos 0, alguma coisa por cento. Então, a maior parte dos médios no mundo inteiro, e são muitos, não sei se 10, 20% da população, claro que a gente não tem essa estatística, mas talvez seja algo por aí. Então as pessoas aprendem e lidam com sua faculdade, utilizando-a para, sem perceber, né, sem ter clareza disso, utilizando nas artes, utilizando no seu trabalho, nas curas, se destacando como um profissional. Quantos músicos recebem aquela composição que, se eles não anotarem ali, nunca mais se lembram dela daquela mesma maneira, da melodia e da letra, que às vezes vem, puf, de uma tacada. Não sabem que são médiuns, mas possivelmente estão sendo intermediários dos espíritos. Muito bem, mas não sendo obrigatória, é uma faculdade que você não precisa exercer na casa espírita, mas você, na minha opinião, mas você precisa estudar e conhecer. É fundamental. E nesse sentido, nós temos um material excelente que você não encontra em outros lugares, modéstia à parte. Nós espíritas dispomos de um histórico de estudo a esse respeito, de observação de autores, Gabriel Delane, Camille Flammarion, Leon Denis. Aí você vai chegando nos tempos mais modernos, Herculano Pires, Hermínio Miranda, Palhano Júnior e muitos outros nomes que publicaram obras, são encarnados mesmo, né? Autores encarnados, publicaram obras fantásticas sobre mediunidade, como lidar com mediunidade. Então, além de Allan Kardec, né? Claro. Então, nós temos um material fantástico para a pessoa compreender e fazer uso adequado, aprender como impedir os espíritos de influenciá-la quando não quiser, aprender a identificar, a perceber sua própria faculdade. Nesse sentido, os estudos da casa são fundamentais. Estou finalizando. É muito importante, então, conhecer, aprender sobre o assunto, independentemente se a pessoa quer ou não ter atividades relacionadas à mediunidade, mas aprender como lidar com ela é necessário, na minha visão. E a casa espírita normalmente tem grupos de estudo, que aqui numa palestra começa 30 minutos, não dá tempo de falar quase nada, a gente só pincela os aspectos históricos e destaca um ou outro pontinho, mas assistir palestra não se aprende espiritismo assistindo palestra.
né? E ler as obras às vezes é difícil se a pessoa não tiver já uma certa bagagem e se não gostar de leitura, assim, se não for de alguém que tem a prática de leitura. Então, os grupos de estudo na Casa Espírita, eu sei que a Casa Espírita tem, né, grupos de estudo sistematizados da doutrina, são os melhores locais para se aprofundar, para se conhecer melhor. E o convite espírita é esse, então. E a mediunidade com Jesus é fazer uso dessa faculdade em proveito do próximo, de algum modo revertendo em benefício para os outros e em benefício para si mesmo, com os aprendizados que permite, com os conhecimentos que possibilita, e de maneira que a gente possa avançar, possa conquistar, né, novas visões, novos conhecimentos e modificações em nosso modo de ser, em nossa personalidade. Rogo a Jesus que abençoe a todos nós. Desculpe pelo horário, passei 2 minutinhos. Muito obrigado pela atenção.